Não, fala uma frase, pô. E você é de direita, né? Sim, senhora. Então, aí eu queria saber o que você acha sobre as ações e as posições da esquerda quando eles estavam sobre o antissemitismo. Você, como deputado, cria crimes, certo? Criar crimes é uma expressão um pouco esquisita, mas é mais ou menos isso. Como que funcionaria uma intervenção? O que um jovem agora poderia colaborar com a sociedade, principalmente a partir da política ou por fatos que podem ser realizados pela gente? Como que o governo político consegue resolver todas as situações ao mesmo tempo? Eu sei que a direita foi contra, principalmente. Que ações do governo atual você acha que poderiam impactar na nossa economia no futuro? Eu tô com muita vontade de explicar o arcabouço e depois perguntar se vocês entenderam e pedir pra alguém explicar. Da palestra aqui, que eu acho chato, um monólogo, eu quero mais escutar vocês sobre as dúvidas de vocês, sobre o que vocês querem saber de congresso, o que vocês querem saber de câmara, de funcionamento. Tô à disposição dos senhores, podem apertar o botãozinho preto aí e ligar o microfone. Aliás, curiosidade, essas são as comissões, né? A maior parte dos projetos tramitam pelas comissões, não pelo plenário, que tem os 513. Tem comissões temáticas, né? Educação, eu pessoalmente sou de finanças e tributação e da administração e serviço público. O tema do projeto, você protocola um projeto, o projeto vai para a mesa diretora, a assessoria define quais são os temas daquele projeto, por quais comissões ele precisa tramitar. Então, se tem a ver com educação, passa por educação, se tem gasto ou se pode ter gasto, passa por finanças e tributação, e todos terminam na Comissão de Constituição e Justiça, porque todo projeto tem que estar de acordo com a Constituição e com as leis. Então, este é um plenário de comissão, e onde eu estou sentado aqui é onde senta o presidente da comissão, que inclusive, deixa eu ver se essa comissão tem. Inclusive, quando o pessoal está fazendo muito barulho, tem a campainha do presidente para mandar o pessoal calar a boca. E o presidente também pode fazer o deputado calar a boca, que é o botãozinho vermelho aqui, quer ver, ó? Alguém aperta o botão preto aí na... Quer ver, ó? Vou só fazer um teste. Você que já vai fazer a primeira pergunta, fala qualquer coisa que eu vou te interromper pra você ver como é que o presidente consegue interromper. Não, fala uma frase, pô. Pô, não sei. Sei lá, conta aí de 1 a 10. 1, 2, 3, 4. Pronto, agora vai lá, pergunta. Eu pensei sobre você, eu queria saber uma coisa que me marcou. Você é bem novo, eu quero me perguntar o que te motivou a entrar tão cedo na política? Eu tenho 30 anos, meu primeiro mandato eu venci a eleição com 22, eu assumi com 23. E eu acho engraçado falar para quem tem 14 anos de idade, porque quando eu falo governo Dilma, vocês não lembram nada, né? Eu só lembro dos panelaços. Você lembra do panelaço? Eu lembro das coisas que eu tava Então, acho que... E a percepção de tempo de vocês? Quando eu falo governo Dilma, vocês pensam, puta, é um tempão atrás? Não? Mais de 2 anos. Não, só que sim. Mais de 2 anos. Pra mim é um tempinho, assim, razoável. Mas o que me motivou foi que na época das manifestações do governo Dilma, o meu movimento era o movimento que organizou as maiores manifestações para derrubar o governo. Foi o primeiro contato que eu tive com política. Eu vim aqui para o Congresso, conversava com os deputados para virar os votos. Para derrubar o presidente da República, você precisa de 342 votos de deputados. E foi ali que eu e o meu movimento, a gente chegou à constatação de que não tinha ninguém que defendia aquilo que a gente queria defender e nem da maneira como a gente queria defender. Ou seja, não tinha ninguém que nos representasse, então a gente decidiu nos representar, disputando a eleição. Você? Eu queria saber o que é a Câmara dos Deputados exatamente, qual é a função dela? A primeira função da Câmara dos Deputados é representar a população, né? Exercer o poder, né? O papel do deputado é exercer o poder em nome da população, né? E a Câmara dos Deputados o primeiro ponto é que ela representa, né, a população. Duas funções principais dos deputados. Primeira, legislar, né? Fazer as leis que vão reger o país em nível federal. E aí você tem as diferenças, o deputado federal pode apresentar, a maior parte das leis podem ser apresentadas, projetos de lei podem ser apresentados pelos deputados federais. Tem outros tipos que podem ser apresentados só para vereador. Então, por exemplo, eu não posso apresentar aqui falando, olha, determinada área da cidade de São Paulo só pode ter loja de colchão. Eu não posso fazer isso. Isso é prefeito e vereador. Da mesma maneira que o vereador não pode criar um crime. Só eu posso criar um crime, o vereador não. E o deputado estadual tem outras funções legislativas. Então a Câmara, primeiro, representar, depois legislar, terceiro, fiscalizar o Poder Executivo, né? Ver se o governo está gastando bem, está gastando mal o nosso dinheiro, a execução das políticas públicas. De maneira geral, né, são essas. Existem outras funções, por exemplo, uma função atípica, que não é uma função comum da Câmara, mas que ela pode exercer, é de julgar presidente da República, né? De julgar se o processo contra o presidente da República deve avançar ou não deve avançar, se o presidente pode se tornar réu ou não pode se tornar réu.
Então, se tem um pedido de impeachment e o presidente da Câmara pauta, os deputados têm a função de decidir se aquela denúncia avança ou não avança. Se o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, o órgão acusador, denuncia o presidente da República, a gente tem o papel de dizer se o presidente se torna réu ou não se torna réu. Então, de maneira geral, é isso. Você. Querido, só falar. Se apresentem, amores. Vocês estão falando só, eu queria saber. O Kiko conhece vocês, mas vocês podem se apresentar. Então fala, oi, eu sou o Patrick, eu gostaria de saber, tá bom? Tá. Liga o microfone aí. Aí, ó. Aí. Tá, eu sou Patrick. A gente vem da escola judaica. Eu queria saber, assim, a posição da missão com relação a políticas públicas em relações exteriores com Israel, assim. Queria saber sobre as políticas com Israel. Acho que nós temos um posicionamento muito claro, primeiro, de defender a existência do Estado de Israel, do seu direito de se defender, né, da importância de haver um Estado judeu, inclusive como refúgio, para que, caso aconteça alguma catástrofe, como aconteceu à época do Holocausto, eles têm os meios de defesa, né, e têm um lugar e uma terra para chamar de seus e um Estado para se defender. Então, o nosso posicionamento de maneira geral é essa. E também o interesse, para além do alinhamento de valores, tem também um alinhamento geopolítico e econômico e tecnológico. Israel é uma das nações com a tecnologia mais avançada do mundo. Em termos militares também é uma potência, porque é um território muito pequeno que consegue sobreviver mesmo estando cercado de inimigos. E o Brasil tem muito a importar de tecnologia eu tive 2 vezes em Israel. E o Brasil tem muito de importar em tecnologia de saúde, em tecnologia de inteligência artificial, de tratamento de água e esgoto, de saneamento básico, em agricultura também, apesar do Brasil estar na fronteira do conhecimento, Israel tem alguns conhecimentos que o Brasil também poderia importar, e indústria bélica nem se fala, o Brasil está muito atrasado, as Forças Armadas do Brasil estão muito atrasadas em investimento, e Israel tem tecnologia de ponta nesse sentido, né? Você. Oi, eu sou a Luísa. Eu não sei se alguém já perguntou porque eu cheguei um pouquinho depois, mas eu tenho 2 perguntas. A primeira é a sua função, tipo, o que você faz na prática aqui, e a segunda é o que você defende, tipo, principalmente. Tá, bom. Dia a dia, né? A maior parte do tempo a gente passa em plenários como esse aqui, que são as comissões, e debatendo os assuntos das comissões. Então, por exemplo, hoje cedo, estava na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente estava discutindo se nós criamos mais cargos para a Justiça do Trabalho ou não criamos mais cargos para a Justiça do Trabalho. Se tem custo, se não tem custo. Se tem custo, tem estimativa de quanto vai custar? Se tem estimativa, a gente sabe de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Então o presidente da comissão, ele decide a pauta. Todo projeto tem um autor e tem um relator. O relator é quem dá a redação final. Então, por exemplo, hoje, inclusive é um dia bastante ocupado para mim, porque à noite tem as sessões do plenário e eu sou relator de um projeto. Eu sou quem vai dar a redação final. E o relator, ele é responsável por negociar o texto. Então eu preciso consultar todos os partidos para saber quais são as opiniões deles sobre o texto que eu estou relatando, que eu estou escrevendo, que vai se transformar numa lei. E para conseguir maioria, ou assim, o ideal sempre é você ter unanimidade, porque aí ninguém atrapalha a votação e você aprova em 5 segundos, de um acordo que demora algumas horas nos bastidores para fazer, mas na hora da aprovação é rápido. Mas, na maioria das vezes, é muito difícil você conseguir aprovar uma matéria por unanimidade aqui. Então, você passa a maior parte do tempo negociando para você ter maioria e derrotar aquele que tem uma visão de mundo diferente da sua, né? Então, o dia a dia tem muito de estudo, de pauta, tem muitas reuniões para receber a sociedade civil, associações, sindicatos, organizações que representam determinados setores, porque, por exemplo, quando teve reforma tributária, vem a Associação das Bebidas Açucaradas para saber quanto é que vai ser o imposto seletivo sobre a bebida. Vem a Construção Civil para saber quanto é que vai ser o sistema tributário em relação à Construção Civil. Então, reuniões, estudos, articulações com os partidos, negociação de texto, muito do que a gente faz no dia a dia é isso. E aí tem também os debates nas comissões, os debates no plenário, convocar ministro, questionar ministro de Estado, apresentar requerimentos de informação para o governo ser obrigado a esclarecer alguma coisa. Muito do nosso dia a dia é isso. Quem mais? Você, no meio. Então, eu queria saber se você... Liga o microfone aí. Ligou. Queria saber se é possível mudar uma opinião de um deputado e além de saber se você tem medo das perseguições que você pode ter. É possível mudar a opinião de um deputado, né? Claro que tem crenças ali
que não dá para mudar, que fazem parte ali da essência daquilo que a pessoa defende. Então, por exemplo, na semana passada a gente estava discutindo na Comissão de Finanças criar novas funções que só o economista pode exercer. Eu sou contra a regulamentação da profissão de economista de maneira geral, né? Eu não acho que tenha que existir nenhuma função que só um economista possa exercer. Da mesma maneira que eu não acho que tenha que ter nenhuma função que só um administrador deve exercer, nenhuma função que só um contabilista deve exercer. Eu acho que são setores que a pessoa pode demonstrar sua competência e pode ter a seleção pelo mercado de trabalho e não por uma regulamentação de conselho profissional. Essa é uma crença que muito dificilmente alguém vai mudar na minha cabeça, muito menos no curto prazo numa discussão de comissão. E que na semana passada a gente teve essa discussão e tinha algumas associações ali, principalmente o Conselho de Classe dos Economistas, tentando me convencer. E aí os outros deputados que discordam de mim falaram no microfone, falaram, gente, vocês não vão convencer o Kim. Essa é a crença dele. Não é que ele quer negociar alguma coisa, que ele, se mudar o texto ele pode concordar. Não existe nenhuma mudança nesse texto que faça ele concordar. Agora, existem matérias que não é tão preto no branco assim. Existem matérias que, olha, se você fizer um ajuste no texto, pode ser que eu vote a favor, né? Ou se você não fizer, não tem problema. Se isso é tão importante para você dentro dessa lei, esse artigo é tão importante para você que é inegociável, eu respeito sua posição, mas vou votar contra e vou trabalhar para te derrotar, né? Então dá para você mudar a opinião. Desde que aquela mudança de opinião que você busca não agrida o núcleo daquilo que aquele deputado acredita. Agora, tem outro ponto também. Muitas vezes a gente negocia aqui não para conseguir aprovar exatamente o que a gente acredita, mas se é uma coisa que eu discordo, que eu acho que é ruim para o país, eu negocio para conter danos. Eu falo, olha, tem como você mudar isso aqui para amenizar seu texto que eu considero ruim? Eu vou continuar votando contra, mas eu não vou atrapalhar a votação se você reduzir esses danos. Ou, pode até eu, sendo relator de um projeto, eu posso querer, hoje eu sou relator de um projeto em relação à pedofilia. Eu posso ter uma posição muito mais dura do que qualquer outro deputado aqui em relação apenas para pedofilia. Mas, como relator, para possibilitar que o meu texto, o meu projeto seja aprovado, eu posso negociar, amenizar alguns trechos do texto. Porque mesmo amenizando, se eu aprovar, a lei vai ficar mais dura do que ela é atualmente. Então eu estou negociando uma coisa que eu estou abrindo mão de uma visão mais dura que eu tenho, mas eu não tenho 512 que concordam comigo com o país que eu tenho na cabeça. Então eu sou obrigado a negociar para chegar num texto que eu ainda considere melhor do que a lei atual, mas não o ideal. Espera aí que eu apontei, tem um atrás do outro. Eu acho que eu falei para outro, depois você vai Tá, pode o atrás de você. Qual que você acha que é a parte mais difícil de ser um político no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que um dos momentos mais difíceis é quando existe uma pauta que é o que a gente chama de populismo, né? Quando existe uma pauta que é ruim para o país, mas ela é popular. E aí você apanha por estar fazendo aquilo que é certo e você vê pessoas fazendo aquilo que é errado, sabendo que é ruim para o país, mas ganhando popularidade. Eu acho que esse é um momento difícil, esse é um momento desgastante. Porque esse é o momento em que você é xingado pela pessoa que você está ajudando. Esse é o momento que você é xingado pela pessoa pela qual você está lutando. Então, eu acho que esse é um dos momentos mais difíceis. Agora você que abriu mão, foi nobre para abrir mão do seu colega. Ligou aí? Qual é o maior erro do Brasil que você acha que nós jovens já pode começar a mudar para fazer diferente daqui para frente? A Constituição de 1988. Eu acho que a nossa geração tem que rasgar a Constituição toda, eu já estou me colocando na de vocês, né? Mas eu acho que tanto a minha geração como a geração de vocês, eu estou ali entre Z e Millennium. A gente inevitavelmente vai viver uma Assembleia Nacional Constituinte. Pela própria história do Brasil, pelo próprio tempo que as constituições historicamente duraram no Brasil, a nossa não vai durar tempo suficiente para a gente morrer com ela sendo igual. Então eu acho que a principal coisa que a minha geração e gerações mais novas têm que lutar para mudar é a Constituição de 88. Tá ligado? Tá. Ótimo. Eu sou o Felipe e eu já vi um pouco sobre você. Eu li muito relacionado à economia, certo? Eu gostaria de saber
que ações do governo atual, que ações do governo atual você acha que poderiam impactar a nossa economia no futuro? Praticamente todas. Aí você fez uma pergunta ampla demais, né? Porque o governo estabeleceu um negócio chamado arcabouço fiscal. Ó, vamos ver. Eu tô com muita vontade de explicar o arcabouço e depois perguntar se vocês entenderam e pedir para alguém explicar. Mas eu só vou explicar e não vou pedir para vocês explicarem. Uma das principais coisas deste governo chama-se arcabouço fiscal, que é o que determina o quanto o governo pode gastar. O arcabouço fiscal é o seguinte: existe uma banda inferior de 0,6%. 0,6% que o governo pode gastar, que o governo deve gastar a mais de gasto real. O que é gasto real? Eu tenho 10 reais. Eu pego a inflação, no ano seguinte eu gasto esses 10 reais, mais a inflação do ano, mais 0,6%. Isso é o gasto real, isso é gastar 0,6 real. É o corrigir pela inflação e gastar mais 0,6, beleza. Então no arcabouço fiscal, o mínimo essa já é uma das minhas críticas. O governo sempre é obrigado a gastar mais do que gastou no ano anterior, no desenho desse atual governo. Sempre, não importa. Se o PIB cair 100%, a gente viveu uma crise pior do que a pior crise do mundo de 1929, o governo é obrigado a aumentar gasto em inflação mais 0,6%, que é o que a gente chama de banda inferior, o piso de gasto do governo. Eu sou contra ter qualquer piso de gasto. Sou a favor que tenha sempre teto. Agora, piso, nunca. Agora, o teto de gasto do governo, que essa é a parte mais complicada. O governo pode gastar 70% do aumento de arrecadação do ano anterior, no ano subsequente, observado o teto de 2,5 real. Vou repetir. O governo, até quanto o governo pode gastar mais? O governo pode gastar 70% daquilo que ele aumentou de arrecadação, não é da arrecadação total do ano anterior. Então, se a arrecadação tinha sido 100, e o governo, se a arrecadação tinha sido 100, aí o governo arrecadou 110. Teve 10% de aumento de arrecadação. Então o governo pode pegar esses 10 e gastar 70% desses 10. Desde que os 70% desses 10 não ultrapasse a inflação, o gasto total não ultrapasse a inflação mais 2,5%. Eu sei que vocês não entenderam nada, porque eu demorei para entender. Se alguém me fizesse uma explicação em tão pouco tempo assim, eu não ia entender também. Mas é só para você ter uma noção do quanto medidas do governo têm um impacto grande em relação a futuras gerações e tem um impacto grande na economia futura. Poderia de novo? Pode, vai lá. E relacionado à política exterior, a relação do Brasil com países do exterior? Eu pessoalmente acho que não dá mais pra gente... Mas primeiro, o governo ele tenta manter uma posição histórica nossa da diplomacia brasileira de neutralidade. Mas a neutralidade adotada pelo governo atual, ela está menos neutra do que a neutralidade histórica que nós temos, né? O governo atual tem tomado posições em relação ao Estado de Israel bem agressivas, uma das mais agressivas do mundo, em relação aos Estados Unidos. Então, mas ainda assim, na minha avaliação, primeiro, eu já acho que é um erro você dizer que tem uma política de neutralidade e você não ser neutro, né? Apesar de tentar se equilibrar de alguma maneira nas relações comerciais. Mas eu acho que a gente está chegando num cenário de guerra, num cenário de tensão mundial tão grande, que não dá mais para ser neutro. Que vai chegar o momento em que o Brasil vai ser obrigado a se posicionar. Não sei, nem dá para saber qual que vai ser esse ponto de inflexão em que o Brasil vai ser obrigado a se posicionar. Mas eu lembro a vocês que na Segunda Guerra Mundial, a gente se posicionou por quê? Aliás, aí, vamos ver quem estudou história direito aí. Por que a gente se posicionou na Segunda Guerra Mundial? O que aconteceu? Eles influenciaram o Brasil a ir na guerra ao lado dos aliados porque eles disseram que iam fazer concessões de obra de infraestrutura no Brasil. Sim, mas antes disso, teve alguma coisa. Como é que o Brasil foi arrastado para a guerra? Eu posso estar errado, mas, se eu não me engano, navios alemães se aproximaram da nossa costa. Não. Sim, mas não foi esse o ponto mais grave. E aí, gente?
Vai, puxa uma cola aí. Alguém pergunta pro chat GPT. Qual foi o fato histórico que arrastou o Brasil para a Segunda Guerra Mundial? Qual foi o principal? Isso. E aí? Achou? Responde aí. O principal fato histórico que levou o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial foi o ataque de submarinos alemães a navios brasileiros em 1942. Isso, gente, explodiram o nosso navio. Não é que se aproximou, os Estados Unidos intimidaram, explodiram o navio nosso, entendeu? Esse foi o principal ponto que arrastou a gente pra guerra. Mas eu até perdi o raciocínio do que por que eu cheguei nisso. Ah, porque você perguntou de política externa. Então, eu não sei se vão ter que explodir alguma coisa do Brasil para nos obrigar a gente se posicionar, ou se vai chegar num ponto de tensão comercial, mas a gente vai ser obrigado a se posicionar. Eu prefiro que a gente escolha se posicionar antes de que a gente seja obrigado. Então, meu nome é Dália e você é de direita, né? Sim, senhora. Então, aí eu queria saber o que você acha sobre, tipo, as ações e as posições da esquerda quando eles falam sobre o antissemitismo. Eu acho que a primeira coisa que é importante você saber é que existem direitas diferentes e existem esquerdas diferentes, né? A esquerda dominante no nosso país, ela que hoje governa, ela tem posições bem radicais e que algumas são críticas ao Estado de Israel, que na minha avaliação confundem-se com antissemitismo, e outras são antissemitismo puro e simples, né? Quando um dirigente de um partido, ex-ministro, diz que nós temos que boicotar empresas de judeus, eu não acho que isso seja uma crítica a um Estado ou uma política pública de um governo. Eu acho que é um boicote deliberado em relação a um determinado grupo que caracteriza a sua defesa de que aquele grupo não tem espaço na sociedade. O que no caso dos judeus chama-se antissemitismo. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu acho sim que, infelizmente, o discurso majoritário dominante da esquerda majoritária brasileira é um discurso antissemita em regra. Como eu sou ligado ao sou Miguel, inicialmente, e como você explicou passado, você explicou sobre... até você demorou para entender sobre o que você falou sobre a... O arcabouço fiscal. Isso, 70%. No meu caso, eu não entendo praticamente nada de política e queria entender qual um conselho você poderia me dar. Um conselho que poderia te dar? Tem um negócio chamado Academia MBL, que tem um excelente programa de formação, inclusive eu sou um dos professores. Mas falando sério, se você não... Assim, eu tô falando sério de fazer academia, é um excelente, assim, modéstia à parte, não é porque é do meu grupo político, mas eu acho que é uma das melhores formações políticas de base que tem, de história, de debate, de direito, de filosofia, enfim, eu acho que é interessante sim. Mas num primeiro momento, uma coisa que eu faço todos os dias, ler as principais notícias sobre política dos principais jornais. Essa é a primeira coisa. Você vê o que está acontecendo e como cada jornal retrata o que está acontecendo. E leia os editoriais, leia as opiniões oficiais dos jornais sobre aquilo que está acontecendo. Porque uma coisa é a reportagem, que ele retrata o que está acontecendo. Outra coisa é o editorial, que ele opina oficialmente sobre aquilo que está acontecendo. Aí você vai ver diferentes opiniões dos jornais e você vai julgar a seu critério. Você já foi. Você é o Patrick, né? Eu vou te chamar de novo já já. Um amigo meu é muito fã seu e ele pediu pra eu perguntar como a sua posição tomada, como a posição tomada da deputada federal está beneficiando a população brasileira e principalmente a comunidade judaica. Olha, o meu trabalho ele é bem amplo, né? Eu acho que tem duas frentes principais de atuação. Primeiro, contenção de gasto. Então, a maior parte do meu trabalho na Comissão de Finanças não é aprovar projetos meus, nem aprovar projetos de outros deputados, é rejeitar projetos de outros deputados, porque ele não tem estimativa de impacto, não tem fonte de receita. Então, contenção de gastos é uma das minhas principais atuações, e outra atuação é a segurança pública, né? Ontem o presidente Lula sancionou um projeto meu, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, de aumento de pena para furto, roubo, receptação, fraude eletrônica, furto de animais domésticos, furto de infraestrutura urbana essencial para prestação de serviço público. Então, essas são minhas atuações. Em relação à comunidade judaica, sou muito próximo, né? Os eventos, as ações, até o projeto de lei que eu apresentei, que eu apresento também em relação a gente voltar a ter a definição de antissemitismo que é adotada pela Aliança contra o Holocausto. Então,
tenho uma atuação muito próxima à comunidade judaica, mas minha atuação maior são de temas que afetam todas as comunidades e todo o país em economia e em segurança pública. Patrick, de novo, vai, Patrick. Uma das propostas da missão, inclusive do Renan Santos, também da Presidência da República, é uma intervenção federal em estados tomados pelo crime organizado. Como que funcionaria uma intervenção? Olha, hoje já existe um instrumento de intervenção federal e ele inclusive já foi utilizado no estado do Rio de Janeiro, né? Quando existe uma situação, uma calamidade de segurança pública, e a gente defende até estender as hipóteses, né? A gente não defende só a intervenção no caso de domínio do crime organizado ou de necessidade de intervenção na segurança pública. A gente defende intervenção caso o estado ou município não atinja patamares básicos civilizacionais de saúde, de educação, de saneamento básico. Então a intervenção, ela basicamente, o presidente da República nomeia um interventor, uma pessoa que vai atuar. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, ele assumiu a responsabilidade pela pasta de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, no lugar do governador. O governador não comandava mais a pasta de segurança pública do seu próprio governo, pela consideração do governo federal, aprovada pelo Congresso Nacional, de que a situação da segurança estava numa calamidade tamanha que o estado do Rio de Janeiro não tinha mais capacidade de lidar. Eu acho que a intervenção, no caso, foi muito mal feita, não adiantou muita coisa, tanto que a situação do Rio de Janeiro só piorou. Eu faria outra decentemente. Quem mais? Você. Prazer, eu sou o Ilan. Eu queria fazer eu não queria muito que você realmente respondesse, mas que você questionasse de volta, assim. Porque sabendo que, pensando um pouco sobre você começou muito jovem sobre essa ideia de política e tudo para começar a ter uma ideia e ter, por exemplo, ter a sua própria iniciativa sobre alguma coisa, principalmente você está muito jovem aqui, como deputado. Então eu queria ver que, por exemplo, não sei um exemplo, mas, por exemplo, o que um jovem agora poderia colaborar com a sociedade, principalmente a partir da política ou por fatos que podem ser realizados pela gente. Cara, eu acho que o primeiro ponto é você estudar ao máximo, se informar ao máximo e se preparar ao máximo. E eu diria mais, se arriscar ao máximo, todas as oportunidades que você tiver de desenvolver uma habilidade em que você se considera ruim, e eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu sempre não só me considerei, eu sempre fui ruim em falar em público. Eu sempre tive uma dicção ruim, eu sempre tive um desenvolvimento e uma concatenação de ideias ruim. Só que teve um momento que eu decidi superar isso e toda oportunidade que eu tinha de falar, toda oportunidade que eu tinha de me expor, eu peguei essa oportunidade. E por que eu digo isso pra você? Porque quando a gente vai fazer uma coisa que a gente considera que a gente não tem habilidade e que a gente tem medo de ir mal, que a gente tem medo de passar vergonha, primeiro, quando a gente faz, a gente descobre que é um monstro muito menor do que aquele que a gente criou na nossa cabeça. A gente descobre que é uma ansiedade muito menor do que aquela que a gente colocou na nossa cabeça. A gente descobre que a realidade é bem mais leve do que a expectativa de vergonha que você colocou na sua cabeça de que você poderia passar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você se joga no fogo, eu não... Estou bem longe de entender qualquer coisa sobre química do cérebro, mas a minha experiência pessoal diz que a sua cabeça ganha uma configuração diferente, como se você estivesse no estado de perigo que você precisasse sobreviver e ele ativa o máximo possível do seu potencial para você lidar com aquela situação. Então são as três coisas que eu diria para você, né? De estudar e bem, se especializar. E eu digo uma coisa para você. A maior parte das coisas que você aprende na escola, você nunca vai usar na vida, né? Eu, no meu último ano de ensino médio, odiava química quando eu estava fazendo cálculo de mol. Fala, gente, eu nunca vou ter que calcular mol na minha vida, porque eu não vou ser químico, definitivamente eu não vou seguir essa carreira, não gostaria de estar aprendendo isso. Mas, por mais que você saiba que a maior parte das... Assim, principalmente português e matemática, você vai usar muito na sua vida, independentemente da área que você vai seguir. Porque matemática desenvolve raciocínio lógico, além de qualquer outra coisa. E as outras áreas podem estar relacionadas com a área que você vai seguir. Se você vai ser um físico, um professor de física, naturalmente você vai utilizar muito a física que você aprendeu. Se for fazer engenharia química, naturalmente você vai usar. Muito bem. Mas, independentemente de ser útil para a sua vida futura ou não ser, o mais importante é você se esforçar para aprender, porque a escola existe principalmente para você aprender a aprender.
Se você desenvolve a capacidade de aprender uma coisa chata, de aprender uma coisa que você não gosta, agora, cedo, depois, no resto da sua vida, quando você tiver que aprender coisas mais difíceis, você vai ter uma capacidade muito maior de você aprender aquelas coisas, porque você se esforçou para aprender as coisas agora, no seu período escolar, que você nunca vai usar para sua vida. Mas a capacidade que você desenvolveu de aprender, se dedicando a aprender coisas que você nunca vai usar na sua vida, essa capacidade de aprender você vai utilizar no futuro. Posso falar mais alguma coisa? Pode. Mas eu acho legal o tema, às vezes, gosto de discutir sobre, principalmente, que a gente é judeu, sobre Israel, sobre principalmente a guerra de agora. Eu me interesso um pouco, mas eu não sou tão adentro. Aí eu queria ver como, principalmente, as coisas que você não é tão adentro, principalmente no trabalho, onde você tem que ter muitos conhecimentos gerais sobre o Brasil, conhecimentos externos, principalmente sobre finanças, que é o seu principal rumo. O que você se arrisca, principalmente, nesses 3 pontos que você citou? Não, acho que o primeiro ponto é que aqui você tem que ser médico geral, né? Porque eu não escolho as coisas que eu voto, né? Então, eu voto desde licenciamento ambiental, até arcabouço fiscal, até aumento de pena, até regulamentação de cabotagem. Então, vários assuntos diferentes e é impossível você ser especialista em todos os assuntos, né? Eu me esforço, eu estudo todas as pautas, estudo as notas técnicas, mas o mais importante é você contar com especialistas, e aqui tem assessoria para isso, mas mesmo pessoas de fora, professores, enfim, especialistas que não trabalham aqui, mas que você pode consultar por iniciativa própria, você consultar as melhores. E esse eu acho que é um dos grandes privilégios de ser deputado. Você tem acesso às mentes mais brilhantes do seu país para consultar sobre matérias que você não tem a menor noção do que se trata. Então, acho que nesse sentido é assim que eu me posiciono. Eu aprendi muito sobre setor elétrico, por exemplo, com um amigo meu que foi servidor aí do Ministério de Minas e Energia. Eu não entendi absolutamente nada. Com o tempo, convivendo tanto, perguntando tanto para ele, hoje eu já tenho uma noção razoável em relação a como funciona o setor elétrico. Da mesma maneira, outras questões. Quanto mais você convive, quanto mais você pergunta, quanto mais você se dispõe a aprender com quem entende muito sobre determinado assunto, no mínimo, o básico, uma boa noção para você se posicionar, você vai ter. Tudo bem, boa tarde, eu sou a Débora e eu gostaria de saber qual foi a sua iniciativa para se tornar deputado federal, assim, como foi mais ou menos o seu trajeto assim, até aqui, tipo, como veio, sei lá, essa ideia de querer se tornar deputado, enfim, político. Vou resumir muito minha trajetória. Eu organizei manifestações pelo impeachment da Dilma, caminhei de São Paulo até Brasília durante 33 dias para protocolar o pedido de impeachment contra a Dilma. Acampei em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente da Câmara a levar em frente a denúncia contra a Dilma. Inclusive, quando eu vim a pé até Brasília, fui atropelado no caminho. A Dilma caiu, a gente ganhou força por mostrar a resiliência, a capacidade que a gente tinha de fazer as mobilizações e de promover os debates, de defender as nossas ideias. E a gente constatou, como eu falei mais cedo, que a classe política que estava aqui não nos representava nem no conteúdo e nem na forma. E aí a gente decidiu disputar eleições. Não recomendo, tá? Vim a pé até aqui. Principalmente quando você sai de São Paulo, as estradas são bem ruins, o acostamento fica perigoso. Boa tarde. Você é especialista na economia, daí eu queria perguntar. Eu sou especialista em economia, não. Eu sou curioso, sou especialista na zona. Onde você vê o progresso da economia brasileira passou 10 anos e como você acha que você poderia influenciar isso? É difícil, é imprevisível porque a gente não sabe quem vai vencer as eleições do ano que vem, nem quem vai vencer as eleições de 2030, nem quem vai vencer as eleições de 2034. Tudo isso muda muito a trajetória da nossa economia, né? E o meu papel, se vem um presidente da República que eu não acredito, que eu não tenho convicção na política econômica que ele defende, como é o caso hoje, de eu discordar diametralmente da política adotada pelo governo Lula, o meu papel aqui é barrar o máximo de projetos possível e conter o máximo de danos que eu puder. Se vencer um presidente da República que eu apoio, se o meu partido vence a presidência da República, o meu papel é articular para aprovar o máximo de projetos possível e levar em frente o máximo possível daquilo que a gente acredita. Então, antes, meu nome é Thomas, e antes você falou sobre umas leis que você não concorda, sobre a economia. Eu queria saber se você tem o poder de mudar essas leis de alguma forma. Mais ou menos. Mais menos do que mais. Quem tem poder mesmo de mudar as leis que regem a economia no nosso país é o governo. Porque o governo tem maioria.
pela própria definição, né? O governo tem a maior parte dos deputados e a oposição é sempre minoria, né? E eu faço parte da oposição. Então, o máximo que eu posso fazer é interferir, por exemplo, nessa lei que eu critiquei, do arcabouço fiscal, eu ainda consegui colocar algumas coisas que eu acreditava de contenção de despesa. Mas o desenho da política em si, eu discordo. E eu não consigo mudar o desenho porque eu não tenho maioria, porque eu não sou governo. Porque o meu partido não é o partido do presidente. Então, no núcleo, naquilo que importa mais no desenho da política econômica, eu não tenho nenhum poder para mudar. Agora, para fazer pequenas contenções de dano, aí eu tenho poder. Você. Meu nome é Rebeca, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é em qual frequência, tipo, novas leis são feitas? E a segunda é, tipo, o que acontece quando uma lei é aprovada, mas ela não dá certo? O que você chama de não dar certo? Tipo, ela é aprovada, mas na prática não acontece. A última pergunta é mais fácil. Nada. Não acontece nada. Aprova a lei, ela não pega e continua não pegando. E não muda nada. A primeira pergunta sobre o volume de leis é muita coisa e muito mais do que as pessoas imaginam, porque, como eu disse, a maior parte do trabalho da Câmara não está no plenário, não está nos 513, está nas comissões. E as comissões aprovam muita coisa que vão direto para o Senado, que não passa pelos 513, passam pelas comissões, e aí vão para a sanção do Presidente da República. Só que assim, a maior parte das leis que são aprovadas não são relevantes. É um número pequeno de leis importantes que são aprovadas. Tem muita coisa simbólica, tem muita coisa de um impacto menor. Então tem muita coisa que é aprovada, mas a maior parte daquilo que é aprovado não é de grande importância para o país. Você. É você mesmo. Meu nome é Guilherme, prazer, e a gente tocou no assunto de economia e foi uma das coisas que eu pesquisei sobre você antes de começar. Se você fosse o primeiro-ministro, o ministro da economia, o que você iria propor para mudar na economia brasileira? Quantas horas você tem para escutar? Muita coisa. Vou falar de pontos principais, tá? Eu ia rever e reformular todo o orçamento brasileiro. Eu ia mudar a Constituição para o Presidente da República e eu termos o poder para manejar a maior parte do orçamento em relação a todas as políticas públicas. Eu ia implementar um sistema de revisão de gastos todos os anos para a gente saber se aquilo que a gente gastou foi para onde a gente queria, se foi eficiente, se funcionou, se a gente precisa cortar ou se a gente precisa aumentar. Eu iria cortar a taxa das luzinhas. Eu iria desenvolver uma política de corte de impostos sobre o consumo, cortando gastos em super salários, cortando gastos em emenda parlamentares, cortando gastos em privilégios tributários que a gente tem. Então, eu acho que vamos supor que que meu presidente não seja reeleito e que eu tenha 4 anos. Eu acho que em 4 anos eu cortaria pelo menos R$1 trilhão em despesa. E teria uma meta de inflação bem baixa. E essa meta de inflação seria fácil de ser perseguida pelo Banco Central com um juro bem baixo, porque... Desculpa se você se tiver muito rebuscado, mas simplificando, eu faria o governo gastar pouco e de maneira eficiente, de tal maneira que os preços seriam baixos, que o crédito seria baixo, que o juro seria baixo e que a economia poderia circular com mais dinheiro eficiente rodando, e eu deixaria mais espaço para investimento e menos espaço para gasto. Mais espaço para infraestrutura e para ciência e tecnologia e menos espaço para folha de pagamento. E ao mesmo tempo implementaria um sistema de proibição de aumento de imposto. Existe uma emenda, eu acho que é no estado do Colorado, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: se houver aumento de arrecadação, precisa ter um plebiscito. E a população precisa... E o governo ele é obrigado, se tiver aumento de arrecadação, o governo precisa dizer para a população se quer usar aquele aumento de arrecadação. Se o governo quiser, ele precisa apresentar um projeto. Aquele projeto vai a voto popular. E aí o povo escolhe se aquele aumento de arrecadação volta para a população num cheque, se a população simplesmente recebe aquele dinheiro de volta, ou se ela permite que o governo utilize aquele aumento de arrecadação para o projeto que o governo está submetendo.
eu faria uma coisa semelhante. Falei, ó, gente, não vai ter aumento de imposto. Se tiver um aumento de arrecadação, vamos submeter projetos para a população para falar, você quer receber esse dinheiro de volta, sei lá, na sua restituição de imposto de renda, de alguma maneira, quer que abata isso do imposto sobre consumo, da alíquota do imposto sobre valor agregado, ou você quer que eu financie esse projeto de infraestrutura? A gente demoraria algum tempo para falar sobre tudo que eu gostaria de fazer na economia, mas... Você falou, respondendo pro Patrick, que você, como deputado, cria crimes, certo? Criar crimes é uma expressão um pouco esquisita, mas é mais ou menos isso. E com os crimes, você também cria as punições para certos crimes? Sim. O crime e a punição a punição faz parte do crime. Quando você diz que uma nova conduta ela é proibida e que ela pode dar cadeia, que ela tem uma punição criminal, você é obrigado a colocar a conduta e a pena. Entendi. E com isso, você mudaria a punição de certos crimes? Ele estaria deixando a punição mais grave ou mais... Não sei o que fala. Mais branda, mais grave, mais branda? Sim. Mais grave, de todos. É. Deixaria. E permitiria prisão perpétua e pena de morte. Para quais crimes específicos que você deixaria prisão perpétua e pena de morte? Olha, pena de morte, pedofilia, estupro de maneira geral, no mínimo prisão perpétua, estupro com resultado morte, pena de morte, homicídio qualificado, pena de morte ou prisão perpétua. Também permitiria pena de trabalho forçado, né, que eu tive no Japão em janeiro e eu fui na Suprema Corte japonesa, né? Um juiz estava me explicando, um ex-juiz que é assessor de ministro, estava me explicando que no Japão é o seguinte, tem a pena de prisão, tem a pena de multa e tem a pena de trabalho forçado. Às vezes aplicadas ao mesmo tempo, cumulativamente. Então é o seguinte, você vai cumprir 2 anos preso. Você vai pagar uma multa. Você não tem dinheiro para pagar a multa, então você vai trabalhar dentro da cadeia durante mais tempo do que os 2 anos que você tem de pena até pagar essa multa. Se você foi condenado a pena de trabalho forçado, você vai trabalhar. E se ele não trabalhar, ele fica preso para sempre. Então, eu gosto desse sistema. Patrick, você já foi 3 vezes. Bom, eu gostaria de saber, pensando que você é jovem, eu queria saber se no futuro você gostaria de se candidatar para algum cargo de, enfim, mais poder como presidência ou algo assim. Se eu pudesse ser prefeito, governador, presidente da República, eu quero. Secretário-geral da Assembleia da ONU, que tiver. Quanto mais poder eu tiver para promover as mudanças que eu quero, mais próximo eu vou estar do meu propósito. Você acha que o sistema do Brasil atual, ele ajuda ou ele atrapalha mais uma pessoa que quer crescer ou quer evoluir? E como a gente pode contornar isso? Atrapalha. Essa é a resposta fácil. A resposta difícil é como a gente pode contornar. Tem muita coisa que a gente precisa fazer para contornar. A gente precisa cortar imposto, mas para cortar imposto a gente precisa cortar gasto, porque senão a gente gera dívida. Não adianta só cortar imposto, porque você diminui a arrecadação e o gasto permanece. Se o gasto permanecer, você está criando dívida. Se está criando dívida, amanhã você vai ter que aumentar imposto para pagar a dívida. Diminuir a complexidade que a gente tem em relações de trabalho, a complexidade que a gente tem no nosso sistema tributário, aumentar o investimento em infraestrutura para baratear escoamento de produção, investir em ciência e tecnologia para aumentar a produtividade, aumentar o número de pessoas e fazer um investimento em um programa grande ali no estilo da Alemanha de formação técnica para também aumentar o valor agregado que as pessoas têm no seu trabalho. Criar um marco regulatório de inteligência artificial que promova o desenvolvimento dessa inteligência no Brasil. Muita coisa que a gente poderia para facilitar a abertura e fechamento de empresa, facilitar desenhos de contrato para você conceder garantias e conseguir crédito mais barato, baixar a taxa de juros, também cortando o gasto do governo, que também faz com que quem queira empreender tenha crédito mais barato. Muita coisa, tá ligado? Bom, uma lei que foi imposta recentemente foi o aumento de impostos para as pessoas que têm o salário acima de 5 mil. Isso atrapalha os multimilionários que não gostariam de ficar aqui no Brasil, com certeza. Entretanto,
eu sei que a direita foi contra, principalmente, mas a esquerda colocou exceções para políticos para eles. Não, ela não é que ela tenha colocado exceção para político, porque o político ele já tem o imposto retido na fonte, né? E o recolhimento que foi tratado, ele foi em relação à pessoa. Se você somar o tributo que você paga no imposto de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica, se não atingisse determinada alíquota, teria um aumento de 10%, de até 10%. Isso não atinge políticos porque eles já pagam 27,5% na fonte. Não tem nenhum cálculo que, olha, eu pego o meu salário de deputado, aí depois eu pego alguma empresa que eu tenho alguma atividade e eu faço a soma dessas alíquotas. Não. Tudo já é retirado na fonte, então a gente já paga o teto. Então não teve uma exceção para parlamentares porque não precisaria ter, porque a regra envolve um cálculo com personalidade jurídica. Mas, enfim, eu fui contra o projeto porque o meu posicionamento é de que não tem que aumentar imposto para ninguém, principalmente no Brasil, que a gente já tem a maior carga tributária dentro dos países emergentes, que a gente tinha que cortar gasto para cortar o imposto sobre o consumo. Eu queria fazer a pergunta. Se você tivesse a oportunidade, você mudaria alguma coisa no sistema de direito aqui no Brasil? Não, calma, sistema de direito é muita coisa. O sistema de educação. Também é muita coisa. Não. Olha, eu fui presidente da Comissão de Educação. Eu acho que tem algumas coisas, 3 ou 4 coisas principais. Primeiro, o professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula. O professor não pode mais expulsar o aluno. O professor, às vezes, não pode nem dar nota baixa para o aluno que tem reclamação. O professor não consegue controlar, ele não tem mecanismos para fazer com que os alunos se comportem e se sentem e assistam à aula sem que vire o apocalipse dentro da sala de aula, principalmente, majoritariamente, nas escolas públicas, né? E às vezes o professor não consegue dar aula por causa disso. Então, primeiro, dá poderes para que o professor tenha condições de colocar ordem em sala de aula. Porque senão não tem nenhuma mudança, não adianta a escola ser bonita, não adianta o material ser bom, não adianta o professor ser preparado, se um aluno decidir acabar com a aula, ele tem esse poder. E nada pode ser feito em relação a ele. Esse é um ponto. Outro ponto. Indicadores. Precisa ter avaliação de ensino infantil. Não existe avaliação de ensino infantil no Brasil. A gente só avalia ensino fundamental e ensino médio. E é durante o ensino infantil que 85% do nosso cérebro se forma. Então precisa ter um indicador até para a gente saber qual política adotar para saber até onde o que a gente está fazendo hoje funciona ou não funciona. Outro ponto, avaliação externa de professores. Os professores precisam ser avaliados, a qualidade dos professores precisa ser avaliados. E os professores que têm um mau desempenho eles precisam ser punidos, os professores que têm um bom desempenho eles precisam ser premiados. E os bons, os melhores professores, eles precisam dar aula para os outros professores, para ensinar os outros professores como dar a melhor aula. Esse é um modelo que existe no Japão, em algumas escolas no Brasil foi implementado, os melhores professores darem aula para os outros professores, e é um sistema que melhora o desempenho da sala de maneira geral. Eu acho que dos principais pontos ali do sistema de educação seria isso e responsabilizar os gestores. Se um prefeito, se um secretário de educação entrega uma educação, indicadores piores do que aqueles que ele assumiu, ou se ele não melhora a educação significativamente para atingir um bom patamar, este prefeito e esse secretário de educação têm que estar inelegíveis. Eles não podem disputar a eleição. Eles têm que ser punidos por isso. E o prefeito, durante a gestão, se ano a ano não melhorar os indicadores, ele tem que perder os repasses que ele recebe da União. Os repasses voluntários da União, que é aqueles que a União consegue segurar. É uma pergunta um pouco específica, porque muitas vezes, quando eu tinha uma dúvida, tipo, o que acontece quando certa coisa acontece, me respondem que, tipo, o governo resolve. Então, por exemplo, não, mas é uma coisa específica, tipo, dar salário para aposentados, tipo, uma ordem de despesas para quem está endividado. Eu queria saber 2 coisas principais. A primeira é se você sabe quem cuida disso, tipo, você está relacionado com isso, e também, meio que, como que o governo cuida que, tipo, consegue resolver todas essas situações ao mesmo tempo. O primeiro ponto é que o governo não resolve todas essas situações ao mesmo tempo. Aliás, ele resolve muito poucas dessas situações e muitas vezes ele resolve mal. Então a pergunta de como ele resolve tudo ao mesmo tempo, a resposta é que a pergunta já está errada, porque ele não resolve. Já tem um pressuposto da pergunta que está errado. Eu te faria só uma recomendação de quando alguém te disser que se tiver algum problema que não tem solução, o governo resolve, não acredite. Vou deixar você de novo, Patrick, mas antes dele. Vou poder tá lá. Quando começar a minha vida, tá bom.
Você acha que o excesso de favelas no Brasil pode impactar significativamente a economia? Com certeza, porque as pessoas moram longe do trabalho, as pessoas não têm infraestrutura urbana onde elas vivem. Então elas gastam muito tempo se deslocando, elas vivem em situações precárias, isso diminui a produtividade, isso diminui o tempo de estudo, isso diminui o tempo de lazer, isso aumenta o domínio do crime organizado, desincentiva a economia formal. Então sim, o fato da gente ter dezenas de milhões de pessoas vivendo em favelas é extremamente prejudicial para a nossa economia. E se você pudesse, o que você faria para mudar isso? Demoliria tudo e faria habitação decente com infraestrutura urbana para todo mundo e incentivaria a geração de emprego próximo da residência das pessoas, porque essa é uma realidade muito visível em São Paulo, que você tem uma perda de qualidade de vida muito grande se você vive longe do seu trabalho, que a produtividade é muito menor, que o bem-estar é muito menor e que o trânsito é pior, a poluição é pior, o convívio social é pior. Então, primeiro a gente precisaria retomar boa parte das favelas que estão sob domínio do crime organizado. Então, primeiro, retomar o uso legítimo da força do Estado e fazer com que o Estado brasileiro seja o verdadeiro governante de todo o território que esteja no Brasil, que não tenha nenhum território brasileiro sendo governado por qualquer outra pessoa ou qualquer outra entidade que não seja o Estado brasileiro. A partir daí, fazer a demolição, principalmente daquelas que estão instauradas em áreas de risco, né? Em áreas de preservação ambiental também, muitas vezes, que você tem invasões legais, e levar a infraestrutura urbana para a gente fazer um grande programa de habitação. Só que para fazer esse programa de habitação precisaria de dinheiro. E para ter esse dinheiro precisaria promover os cortes que eu respondi antes, falando o que eu faria no Ministério da Fazenda. Existem 15, 13 deputados na Câmara. Queria saber se você acha necessário toda essa quantidade de deputados e se todos os deputados economizassem como você economiza em muitos dos benefícios que a Câmara tem, quanto no total seria economizado nessa casa? Se todo mundo abrisse mão daquilo que eu abro mão, acho que daria um bilhão a cada 4 anos. Mais ou menos. Pouquinho de dinheiro. O que você faria com 1 bilhão? Acho que daria 1 bilhão a cada 4 anos e não acho que a gente precisa de 513. Eu, inclusive, fui relator de uma proposta de emenda à Constituição que limitava o número mínimo de deputados para 4, hoje é 8. Um estado que isso também cria uma distorção, né? O fato da gente ter o número mínimo de deputados sendo 8 faz com que o estado de São Paulo seja o estado em que o cidadão vale menos no Brasil todo. Porque o voto de cidadão do estado de São Paulo não vale um voto em comparação com outros estados. Porque estados com uma população muito pequena tem 8 deputados. Então, por exemplo, a cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, tem mais habitantes do que o estado do Amapá. Só que a cidade de Campinas não tem 8 deputados e 3 senadores. O estado do Amapá tem. Isso cria uma distorção de representatividade que faz com que um cidadão não valha um voto. Então não sou a favor da redução do número de deputados, como eu acho que essa redução deve se dar principalmente no piso, no número mínimo de deputados, que deveria ser menor do que ele é hoje. Então, eu queria saber como que tipo, você fez pra virar um deputado. Tá. Porque assim, primeiro, cada deputado ele constrói a sua trajetória e digamos assim, a sua base eleitoral, os seus votos de uma maneira diferente. Eu disse mais cedo que a minha história, a minha trajetória foi construída nas manifestações pelo impeachment. Então, organizando manifestações, militando na rua, participando de debates, defendendo aquilo que eu acreditava, explicando por que eu era a favor da queda da Presidente da República, qual que era o embasamento jurídico da queda da Presidente da República, me cercando de amigos com os quais eu formei um grupo político e esse grupo político conduziu essas manifestações e continuou conduzindo esses debates, fazendo com que esse grupo político tivesse coordenadores em todos os estados do país, em várias cidades do estado de São Paulo, que é o estado que me elege, rodando esse estado inteiro várias e várias vezes, fazendo eventos, defendendo as minhas propostas, defendendo aquilo que eu acredito e dizendo aquilo que eu queria fazer, caso eu fosse eleito deputado. Muito resumidamente, eu acho que foi esse o caminho da minha primeira eleição.
né? Tem alguma opinião sua que era muito forte, que acabou mudando depois de alguns anos? Eu era no passado muito libertário. Eu defendia um Estado extremamente limitado, muito mais limitado do que eu acredito hoje. Então, eu não acreditava que o Estado tinha um papel de investimento público, por exemplo, em infraestrutura. Eu acreditava que a iniciativa privada era capaz e deveria ser responsável por conduzir a infraestrutura da maneira como bem desejasse. Hoje não, hoje eu tenho outra visão. Hoje eu acho que a infraestrutura é um investimento que precisa de muito dinheiro, que traz um ganho muito disperso, que demora muito para trazer retorno, e por isso o mercado não tem interesse, não tem a iniciativa de investir numa coisa que precisa de muito dinheiro e demora muito tempo para dar lucro. Por isso que a gente pode fazer, que precisa da iniciativa do Estado, que precisa de dinheiro do Estado, que precisa de planejamento do Estado, apesar de você poder executar com a iniciativa privada. Então eu acho que o professor poderia expulsar um aluno da sala de aula sem ser retaliado. Eu acho que caso o aluno fosse reincidente no seu mau comportamento, ele poderia ser expulso da escola. Eu acho que caso haja alguma agressão contra o professor, principalmente física em sala de aula, se a família daquele aluno recebe algum benefício social, ela deve perder aquele benefício social. Então, o máximo de medidas que a gente puder dar para que o professor consiga garantir a ordem dentro de sala de aula, eu acho válido. Terminamos? Vai lá então, ó. Você não parece ter 14 anos, mas eu vou deixar você fazer uma pergunta. Eu sou o Ricardo, eu faço parte da Força de Segurança de São Paulo. E eu estou mais que fazer elogio ao senhor. O senhor é mais do que isso que o senhor representa. O senhor realmente vai lá para veras, o senhor defende certo, é uma pessoa que vai receber o voto novamente. E assim, falando sobre feminicídio, como Estado já há 30 anos, e com o passar dos anos a gente vê que muito mais as medidas de reprimidas estão aí, aumenta ainda mais, né, as vítimas, né? Se existe em trâmite ainda no bastidor alguma forma de, por exemplo, castração química, para que seja uma punição realmente eficaz que desestimula o autor a matar uma mulher por sentimento. Olha, eu pessoalmente, já foi colocado em pauta aqui, castração química, foi aprovado, o presidente vetou e foi mantido o veto. Então a gente foi derrotado na implementação dessa proposta. Mas eu, pessoalmente, acho que nesses casos deve ter no mínimo prisão perpétua. E me desculpem que tem, né, vocês têm 14 anos, mas eu defendo castração física de estuprador. Então, eu seria mais radical do que a química, porque a química ele ainda pode largar o tratamento e voltar a cometer o crime de novo. É isso, gente. Muito obrigado. Boa visita para vocês. Aprendam, divirtam-se e, acima de tudo, aproveitem essa fase da vida de vocês que era muito boa. Eu queria voltar. Obrigado.